Tá aí uma pergunta que sempre me fazem aqui no canal quando eu falo de qualquer linguagem de programação. Carol, e o PHP ainda vale a pena? Para vocês terem uma ideia, cerca de 80% que a gente vê na internet foi escrito em PHP. E apesar desse número tão expressivo, PHP também tem muito hate, muitas pessoas que acreditam que a linguagem esteja morta e criticam bastante. Vocês pediram bastante e hoje eu tô fazendo um vídeo dedicado para essa linguagem. Vou falar de PHP, a gente vai entender por que criticam tanto o PHP, na minha opinião, e também falar sobre o panorama do mercado para 2024. Eu vou comentar ainda o lançamento da última versão 8.3 e a gente vai entender se essa linguagem realmente parou no tempo ou se vale ainda a pena aprender PHP em 2024. Bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo, eu sou Carol Tequita, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é um canal de tecnologia que tem muita informação para te ajudar na sua carreira como programador. Você que já é raiz, eu tenho certeza que já deixou aquele like e aquele comentário. Responde aqui para mim, qual linguagem você trabalha hoje? Se você trabalha com PHP, me fala um pouquinho de como que é a sua experiência trabalhando com a linguagem, porque você escolheu essa linguagem, que a gente vai falar muito de PHP aqui nesse vídeo. Agora, se você é novo por aqui, se você gostar desse conteúdo, é claro, aí você dá aquele apoio. Se inscreve no canal, galera, porque, cara, mais de 60% das pessoas que assistem o vídeo não se inscreve. E às vezes é só clicar no botãozinho, assim, você tá apoiando demais o meu trabalho, eu vou ficar muito feliz com isso. PHP foi a minha segunda linguagem de programação. Trabalhei bastante com PHP, pagou bastante ali os meus boletos, não posso nem reclamar nesse sentido, né? Porque eu trabalhei muitos anos não só com desenvolvimento ali de sistema web, mas também com WordPress. Fazia muito freela pra isso. E hoje, se a gente for olhar, parece que virou moda falar mal de PHP. É a mesma coisa que Java, tem um hate muito grande na comunidade, né? Na real, eu acho que Java e PHP alimentam a fábrica de memes da internet de programação. Todo mundo adora zoar essas linguagens, mas meu canal é comprometido com trazer informação. Então aqui a gente não vai falar mal de linguagem, a gente vai entender ali o contexto, né? Entender principalmente o panorama de mercado em relação ao PHP. Primeiro ponto que eu preciso trazer aqui pra vocês, galera, é que código ruim existe em qualquer linguagem. Grande novidade, né? Então, pois é, não foi o PHP que inventou a gambiarra, e a gambiarra está em todo lugar. Muitas vezes as pessoas criticam as ferramentas, quando na verdade o problema não é a ferramenta, é como você utiliza a ferramenta. Então tem esse ponto muito importante também pra gente considerar. Agora, bora entender um pouquinho sobre o contexto da linguagem. O PHP, ele reinou durante um tempo, né? Se a gente for olhar a timeline ali, então o PHP, ele teve grande popularidade entre 2000 e 2010. Tudo era PHP. Depois de 2010, essa tecnologia começou a perder espaço ali para outras tecnologias que estavam ali ampliando o seu ecossistema web, principalmente falando aí do JavaScript, com o surgimento do Node.js em 2009. Então, nessa época, quando chegou o Node com a possibilidade de usar o JavaScript tanto no front-end quanto no back-end, essa ideia ali de você ser full stack com apenas uma linguagem levou uma hype muito grande, porque de fato acabava otimizando o seu conhecimento e isso aumentou muito a popularidade. E apesar disso, da queda da popularidade, o PHP ainda corresponde a cerca de 80% do que a gente vê na internet. Você acha 80% pouca coisa? Aí eu já respondo a sua pergunta, né? Tem oportunidade de mercado? Com certeza. Inclusive, dados da pesquisa salarial do Código Fonte TV para 2024, o PHP se manteve ali na 6ª posição, ali na frente de Kotlin e bem acirrado com Python. Quando a gente pensa numa timeline da criação da linguagem, PHP e JavaScript foram criados ali bem perto uma da outra. Então o PHP, ele foi criado um ano antes do JavaScript, em 1994, mas ele não foi criado como uma linguagem de programação. Ele era um pré-processador de hipertexto, um conjunto de scripts ali que geravam um HTML que ia ser lido ali do lado do cliente. E foi em 1995 que o PHP ali abriu seu projeto para o público, né? Virou um projeto open source e a comunidade começou a contribuir. E em 1997 teve uma grande mudança com o PHP 3, praticamente reescreveu ali todo o projeto. E aí é o momento onde deixa de ser um conjunto de scripts para se tornar uma linguagem de programação. Um ponto bem importante do que eu falei em relação à timeline é o fato do PHP ser open source. E esse é o principal motivo pelo qual a linguagem não está morta e continua evoluindo, porque de fato ela é independente, ela é mantida pela comunidade. O PHP é free e existe uma grande vantagem de você construir um software, uma tecnologia dessa,
for você aprender uma tecnologia dessa, porque você não tá refém de uma tecnologia X ou uma tecnologia Y. Aliás, vamos falar sério, né? O pessoal tem uma mania de matar as tecnologias e o coitado do Flutter sofre bastante. Toda vez que eu falo de KMP aqui, o pessoal mata o Flutter, mas o Flutter é open source. Entenda que uma tecnologia, quando ela é open source, tem comunidade e continua evoluindo, ela não vai morrer, galera. Uma tecnologia morre quando esses dois fatores acontecem, ela sendo open source, né? Ela parar de evoluir e perder a comunidade, aí ela começa a perder a aderência de mercado. É só nesse contexto que uma tecnologia open source, ela realmente morre em termos mercadológicos. Diz aí, qual tecnologia você quer aprender? Java, C Sharp, Kotlin, PHP, C++, são tantas possibilidades, né? Às vezes quem não tá nessa área de tecnologia não entende quantas linguagens existem, quantas áreas você pode atuar nesse mercado. Mas você pode ter calma na hora de escolher, tá? Porque independentemente da área que você escolhe, de qual tecnologia você queira aprender, na Alura você vai encontrar cursos e formações completas que você precisa. Isso porque, afinal de contas, a Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil e ela só conquistou a comunidade justamente por priorizar a educação de qualidade. São mais de 1.500 cursos que você tem acesso com uma única assinatura, além de poder estudar ali no seu tempo e até offline, isso mesmo. Eles disponibilizam ali um aplicativo onde você pode ter acesso a conteúdos offline. Fora isso, novos cursos são lançados toda semana e você tem a segurança de estar estudando um material atualizado. E o melhor de tudo é que eu tenho um desconto especial para os inscritos que me acompanham aqui no canal, já que a Alura é parceira. Então aqui na descrição você vai encontrar um link que vai te dar 15% de desconto na sua assinatura e também vou deixar o QR Code aqui na tela. Mas Carol, por que o pessoal fala tão mal de PHP? Eu acho que o grande problema ali do PHP sejam os sistemas legados. A gente tá falando que tem muito PHP na internet, mas tem muito projeto que ainda utiliza versões antigas do PHP. O que muitas pessoas entendem sobre a linguagem é datado também. Assim como eu falei, lembra de quando a linguagem chegou no seu auge de 2000 a 2010? Então tem muita gente que trabalha hoje com programação que em algum momento da sua carreira trabalhou com a linguagem PHP e lembra da linguagem daquela época, não entende que a linguagem continuou evoluindo. Se a gente for pegar as últimas versões do PHP, ela tá muito próxima ali em performance comparado ao Node.js, mas o grande problema continua sendo que boa parte dos sistemas legados utilizam versões antigas do PHP. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades da linguagem, a aderência a novas versões. Se a gente for analisar, muitos dos maiores sites da internet são construídos em PHP. E essa popularidade toda se deve principalmente a dois fatores, né? A quantidade de frameworks que a gente tem em PHP para desenvolvimento de sites e sistemas web, principalmente ali falando do Laravel, que é um framework muito forte aí no mercado. E o segundo fator é a quantidade de CMS que existem em PHP. O principal deles ali, eu vou falar o Magento e o WordPress, que é um CMS gigantesco. Um CMS é um sistema de gerenciamento de conteúdo, é uma ferramenta ali que te permite atualizar o conteúdo de uma forma dinâmica sem precisar você colocar a mão no código, né? Então quando a gente fala em desenvolvimento web, criação de sites, é algo fundamental. E só para vocês terem uma ideia, cerca de 60% dos sites que a gente vê na internet são feitos em WordPress. E ele continua mantendo sim essa popularidade, essa aderência, justamente por ser uma ferramenta que está sempre evoluindo e tem uma infinidade de recursos. Quem nunca trabalhou com WordPress não entende por que as pessoas usam WordPress, acha que, poxa, tem outras coisas aí no mercado, mas cara, o WordPress ele construiu um ecossistema gigantesco. Tudo que você pensar já tem em WordPress, qualquer tipo de integração já tem em WordPress. E facilita demais, principalmente com os plugins que foram lançados ali, que são chamados Page Builders, onde você consegue criar visualmente o seu site ali, arrasta e solta, de uma forma muito facilitada, ou seja, ele oferece recursos muito avançados nesse sentido. E esse sucesso se deve à característica do próprio CMS de ser modular, de permitir com que as pessoas desenvolvam ali com a sua API, que criem plugins, que criem extensões, né, que criem integrações mais complexas. E é um ponto que eu gostava bastante de trabalhar com WordPress, tá, galera? Apesar de algumas pessoas acharem que o WordPress é limitante, quando você entende a ferramenta profundamente, você sabe que você pode fazer qualquer coisa ali dentro. Você pode criar qualquer tipo de plugin ali para desenvolver, para escalar. Você consegue fazer muita coisa no WordPress. Porque quando a gente fala em demanda de criação de sites, principalmente, portais e tudo mais, é tudo meio que o mesmo padrão, né? E o WordPress é uma ferramenta que se desenvolveu para atender a maioria dessas necessidades e isso é um fato. Se a gente
gente pensar que a criação de sites é o que mais gira dinheiro na internet ali, em termos de demanda, a gente entende que sim, uma das grandes vantagens do PHP é você ter a possibilidade de atender essa demanda enorme. E isso, galera, garante oferta de emprego e garante também muita oportunidade para empreender, principalmente como freelancer, assim como eu disse. Falando especificamente de vagas, tem um ponto bem curioso. Na Actin, que é a empresa que eu trabalho hoje, né, que é uma empresa de consultoria australiana, tem muita vaga para WordPress Engineer, sabe? Vez ou outra aparece uma vaga de iOS, mas sempre quando eu olho lá nas vagas abertas, tem vaga para WordPress Engineer. Agora, um ponto negativo dessa hiper especialização da tecnologia em si, dela ser super forte no desenvolvimento web e não adentrar outros nichos, é justamente porque ela não é tão versátil assim. É claro que hoje você consegue sim construir aplicações desktop com PHP, mas não é uma tecnologia muito utilizada nesse propósito. O PHP, quando ele surgiu, ele supriu uma demanda muito forte quando a gente fala em desenvolvimento web. Pensando na timeline de como a web cresceu, fez todo sentido a linguagem crescer junto com ela, por isso que a gente tem essa dominação tão grande assim. Então o PHP ele oferecia uma facilidade muito grande de integração com o banco de dados, era compatível com os principais bancos de dados, os principais serviços de hospedagem, já tinha tudo configurado para o PHP e principalmente a integração que ele tinha com HTML, que era bem interessante na época. E esse fato da integração com HTML é curioso porque é justamente o ponto de crítica que muitas pessoas fazem para a utilização do PHP. Pensando em camadas de um software, você estaria misturando a camada visual com as regras de negócio e isso não é uma prática muito bem vista. Mas é legal sempre lembrar que isso não é uma exclusividade do PHP. Por exemplo, o Next.js, que é um framework baseado em React JavaScript, que permite com que você também misture ali essas camadas. Então, dentro de um mesmo arquivo, você pode ter JavaScript, CSS e HTML. Na verdade, a maioria desses frameworks baseados em componentes vão te permitir fazer isso, mas é importante lembrar que tanto no PHP quanto no Next.js existem, obviamente, maneiras de você organizar o seu código de forma limpa e modular. E para você que acha que o PHP morreu, a versão 8.3 que foi lançada representa um avanço muito grande na linguagem, traz diversas features que são muito interessantes, como por exemplo a tipagem explícita de constantes de classe, a clonagem profunda de propriedades somente leitura e alguns avanços ali de desempenho de performance. Essa primeira talvez seja a mais relevante na minha opinião, essa questão da tipagem ali estática, né? Porque ela te permite ali evitar erros e torna a linguagem mais robusta. E falando também em performance, essa nova versão introduz uma nova funcionalidade ali para validação de JSON. Então você tem a função JSON Validate, que é muito mais performática do que o JSON Decode que a gente utilizava antigamente. E isso, galera, é algo que é muito utilizado ali em PHP, esse tipo de validação ali de JSON, ou seja, eles conseguiram atender uma demanda bem legal que vai impactar bastante. O que dá para entender é que o PHP está incorporando recursos para se tornar mais competitiva e relevante no mercado. Então não, a linguagem não parou no tempo. E assim, só da gente ver esse avanço significativo na versão 8.3, essas funcionalidades que são muito importantes, né, já dá pra gente esperar ali o que seria o salto que seria na linguagem a versão 9, o que nos espera ali pra frente. Então, perspectivas de futuro, a linguagem ela continua evoluindo, tem uma comunidade forte e sim, considerando todo esse contexto, se tem demanda, se a linguagem continua evoluindo, vale a pena aprender PHP em 2024, queiram os haters ou não. Agora, em relação ao aprendizado, o PHP também é uma linguagem muito tranquila de aprender ali para iniciantes, né? Foi a minha segunda linguagem de programação. Eu aprendi programação orientada a objetos também com PHP, foi uma das linguagens que me ajudou a aprender esse paradigma ali. E é um fator que eu gosto na linguagem, né? Por ser orientada a objetos. Você vai encontrar muito material sobre PHP na internet, mas tá aí um problema importante que a gente tem que ressaltar aqui. Tem muito material datado. Então, se você vai estudar a linguagem em 2024, se atente para a versão do PHP que aquele material se refere, porque tem muita coisa legada e a linguagem evoluiu muito ao longo dos anos. E agora eu quero saber de você, qual outra linguagem você quer que eu fale aqui no canal? Não deixe de comentar, porque seu comentário é muito importante para mim, assim como é de costume, eu vou ler um comentário que deixaram em outro vídeo do canal. E esse comentário é de um membro do canal, que é o Léo. Ele falou assim: comecei a estudar programação no começo desse ano, estou aprendendo JavaScript e vou te falar, HTML e CSS achei tranquilo, mas o JavaScript estou tomando uma surra enorme. Bom, Léo, isso acontece porque na verdade assim, HTML e CSS
não são linguagens de programação. E quando você está estudando JavaScript, na verdade, você está lidando com a lógica da programação, né? Porque é uma linguagem de programação e você vai precisar da lógica. E eu vou falar para você que com certeza essa dificuldade que você está tendo não é pela linguagem em si, mas pela lógica, né? Então, você tem dificuldade na lógica da programação. Tem muitas pessoas que, inclusive, escolhem estudar a lógica da programação com Portugal, que é uma pseudolinguagem, ao invés de linguagem de programação, porque acham que facilita. É claro que existem prós e contras nessa abordagem, mas pode ser uma opção para você se você sentir muita dificuldade em aprender. Inclusive, tem o curso de lógica de programação do Guanabara, que eu sempre recomendo aqui no canal, e ele ensina justamente com Portugal. Muito obrigada pelo seu comentário, Léo, e muito obrigada por ser membro aqui do canal. E já convidando você, se você gosta desse conteúdo aqui, vem ser membro aqui do canal. Assim você está apoiando ativamente o conteúdo para que a gente continue fazendo esse trabalho. Você pode ter acesso a vídeos antecipados, acesso a vídeos exclusivos e fazer parte dessa comunidade. Eu te espero lá, é só clicar no botãozinho aqui, seja membro. E agora, antes de eu me despedir, eu vou indicar outros dois conteúdos para vocês maratonarem aqui no Atequitaflix. Um conteúdo vai ser o vídeo mais popular do canal, onde eu faço uma introdução à lógica da programação em apenas 10 minutos, e o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!